Boa noite a todos. Boa noite. Opa. Deixa eu só fixar aqui o tema da nossa live. E aí eu já chamo o nosso convidado aqui. Aí o pessoal vai entrando na sala. Pessoal, o áudio tá tudo ok? Tá tudo certinho? Faz um joinha aí pra mim. Certo. Fixei aqui o tema da nossa live, né? Sobre o LEAD, a importância da papiloscopia na identificação civil e criminal. Tá ok. Então, pessoal, boa noite aí a todos, né? Então, o nosso convidado aí já entrou na sala, já eu vou chamar. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com o papiloscopista policial aqui de São Paulo, que é o Fernando, né? Fernando Augusto Machado. Depois ele vai conversar, se apresentar também um pouquinho com vocês, né? Deixa eu só ver aqui o horário. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Então o áudio tá tudo certo, né? Então assim, o Fernando, né? Ele é encarregado do serviço de perícias datiloscópicas do IRGD. Serviço de perícias datiloscópicas, a gente tem a sigla SERPID, né, aqui em São Paulo. Então, normalmente, se a gente falar SERPID, aí significa aí, Serviço de Perícias Datiloscópicas, né. É uma seção do Instituto de Identificação de São Paulo, e aí o Fernando ele é encarregado nessa sessão, né? Então ele tem pós-graduação, ele é formado em enfermagem, tá? Ele se formou aí em 2001 em enfermagem. Ele tem pós-graduação em gestão dos serviços de saúde, é mestre em comunicação, tá? E ele é professor do ensino superior. Ele é professor também da Escola de Administração Penitenciária. Ele fez alguns cursos aí pela Senasp, né, como a perícia papiloscópica em identificação humana, necropapiloscopia, psicologia das emergências. E aí eu vou chamar aqui o Fernando para ele poder falar um pouquinho com vocês, mais da experiência dele nesse setor, né? E a gente começar aí o nosso bate-papo, tá bom? Sejam todo mundo bem-vindos aí e vamos começar aí. É, Melissa, Paulo, César, Gustavo, bastante gente aí que eu conheço. Marcos, peraí que eu vou chamar aí. Opa, Ei, Fer, tudo bom? tudo bem, Tati? E aí? Boa Que legal. noite. Boa Tudo noite. certo. Então, Estão me assim, eu ouvindo? tava. É, Eu, eu tô ouvindo, e aí o pessoal tá ouvindo bem? Fala um pouquinho, Fernando, para ver se o pessoal tá. estão me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Podemos começar? Tô falando que tá travando. Tá Tá, travando, pessoal, a imagem?
Ó, estão pondo joinha aí, acho que tá certo. Ah, tá certo? Tá tudo certo. Ah, beleza, então. Então, Fernando, eu tava te apresentando aí, acho que você viu, né, para o Aham. pessoal, falando do seu currículo, né, que é, você é encarregado aí no serviço de perícias datiloscópicas, e aí você vai falar um pouquinho com a gente sobre o funcionamento aí de uma ferramenta que nós temos, né, que é o LEAD, e vai falar um pouquinho aí da sessão. Mas aí eu pedi, né, para você se apresentar um pouco, falar assim como você escolheu, né, essa área aí para trabalhar na papiloscopia e no setor aí que você. Nós somos da mesma turma, né, Fernando? Isso. Aí, Turma de aí, assim, 98, né? sim. Aí eu não falei ainda quanto tempo que você tem de carreira, mas você já falou aí. Aí você fala direitinho aí pro pessoal, tá bom? Tá, Seja beleza, então. bem-vindo. Tá. Pessoal, tá me ouvindo aí? Todo mundo legal? Manda um joinha aí se estiverem me ouvindo. Tá bom, né, Tati? Tá ok. Tá. Então vamos lá. Bom, o meu nome é Fernando, né? Fernando Augusto Machado. Então, eu já estou na polícia há 22 anos, né? Então, nós entramos aí, eu, a Tati e alguns colegas aí, a gente entrou na turma de 98, né? Então, já temos aí 22 anos de polícia, né? E aí, assim que eu, né, me formei aí na academia, o primeiro local que eu trabalhei, né, que já me designaram, foi o SERPID, né, que é o Serviço de Perícias Datiloscópicas lá do IRGD, né. Então, eu estou nesse serviço, né, realizando essa atividade aí de perícia há 22 anos, né. Então, eu passei pelos turnos da manhã, da tarde, trabalhei um pouco no plantão, né. E agora, a partir aí tem mais ou menos um ano, mais ou menos, né? Eu acabei assumindo a encarregatura, né, do setor, né? Então eu sou encarregado desse serviço, né? Eu tenho como formação, acho que até a Tatiana já deve ter comentado um pouco para vocês, a minha formação é de enfermagem, né? Já era algo que eu sempre quis fazer, né? Eu sei que pelo fato de estar aí na Polícia Civil, a maioria das pessoas, né, migram aí para a área do direito, né? Mas eu acabei indo para essa área aí da enfermagem, né? Nessa área da enfermagem eu fiz vários cursos, então tenho pós-graduação e cheguei até um mestrado, né? Então eu tenho um mestrado aí em ciências também e falo um pouco da área de comunicação, tá? Também sou professor lá na Escola de Administração Penitenciária, né? E é isso aí um pouco da minha formação, né? E lá no setor, como eu disse para vocês, né? Hoje eu assumi a encarregatura do setor, né? Então, todo o serviço que chega, né? Então, tem o Rodrigo, tem o Mauro, tem o Aldo, nós fazemos toda a parte de gestão dos serviços das legitimações que chegam lá, né? Aos poucos a gente vai explicando um pouco, né, o que é legitimação, né, o que é o LEAD, né? Então, vamos interagindo aí eu vou explicando aos poucos. Mas o tema principal hoje do nosso assunto é o LEAD, né? Então, o que é o LEAD? O LEAD é a legitimação à distância, né? Então, é um programa que a gente utiliza para receber, né, a legitimação, que a gente fala que é a ação de averiguar a verdadeira identidade do indivíduo, e isso é feito através de um sistema, e esse sistema se chama LEAD, né? Então, foi criado em 2014, e os policiais que trabalham na parte de TI, que criaram esse programa para facilitar aí a nossa vida, né? Porque antigamente todo esse serviço era encaminhado das delegacias, de todos os departamentos, dos IMLs, tudo, né, a viatura vinha Aham. trazer, né? Então era um serviço que era entregue em mãos, né? E isso evoluiu bastante com o passar do tempo, né? Então eu sou do tempo que, por exemplo, saiu uma viatura lá de Mogi das Cruzes para trazer uma legitimação, né, de um indivíduo. Então imagine o tempo
que isso levava, né? Então, trazia a legitimação, a gente fazia o serviço e eles esperavam ainda para ficar pronto, né? Então, hoje, com a facilidade aí da internet, né, da web, eles encaminham esse serviço via sistema, então a gente recebe e aí faz o serviço e depois dá um retorno para eles de uma resposta da legitimação, né? Então é Sim. assim que a gente faz. Então, facilitou bastante, né? Porque tinha esse problema não só da demora nas delegacias, quanto também nos IMLs, né? Então, a família está lá esperando para a liberação de um corpo, né? E aí tinha toda a demora, porque tinha que levar até o instituto, depois retornar para ter a liberação, né, da identidade. Mas, assim, fala para o pessoal aí a importância disso, né? A importância da papiloscopia aí nesse contexto, da identificação, né, das pessoas, tal. Por que que é necessário fazer a legitimação, né? É. Então, como eu disse para vocês, o LEAD começou a funcionar por volta do ano de 2014, né? É lógico que teve várias modificações, teve várias melhorias, né, com o passar do tempo, até hoje aí, 2020, e a importância da identificação, a gente valoriza muito a coleta das impressões, né? Porque a partir do momento que você tem uma boa coleta, você consegue fazer uma análise com maior facilidade, né? E é lógico, né? Nós sabemos que o papiloscopista trabalha com uma atividade muito importante e não deve haver o erro, né? O erro na nossa área é praticamente impossível, né? Que a gente cometa, né? Então, quando vem uma impressão bem coletada, nós conseguimos fazer uma boa análise, né? Então, é importante que se faça uma coleta adequada para que não ocorra algum tipo de erro futuro, né? E é lógico, a gente quer, na medida do possível, resolver os casos, né? Porque a gente recebe aí legitimações de todos os departamentos, né? Então, vai ter uma parte aí que eu vou falar, desculpa, um pouquinho sobre quais os locais que mandam para a gente e, e a quantidade de serviço que a gente faz também, né? Então, isso é muito importante quando a gente recebe esse serviço que tenha uma impressão nítida para a gente poder aí analisar, né? É Sim. isso. Então, porque na verdade, né, a papiloscopia, ela é um método de identificação humana, né, que vai estabelecer a identidade. E aí a gente precisa, ela é um dos métodos, né, de identificação humana. Então a gente precisa fazer essa legitimação até para evitar, né, que uma pessoa se passe por outra, né? Então essa é o principal objetivo, né, da papiloscopia. Acho que você vai mostrar essa questão também, né, no que Sim, você. é, o que a gente, na rotina de trabalho, acontece muito, né? A gente recebe legitimação, até mesmo de vários indivíduos, que por muitas vezes não dá o nome, né? Ou se dá o nome, ele dá o nome errado, né? Então, quem é os investigadores aí, né? Enfim, a maioria do policial que trabalha na rua, né? Que tem um contato direto aí com esses indivíduos, eles sabem que normalmente eles não falam a verdade, né? Então, daí a É, importância, uma das importâncias, né, da legitimação é isso, para a gente sim. identificar, né, o nome verdadeiro desse indivíduo, tá? Então, e uma questão até que eu, assim, sempre que eu dou aula e eu comento com os alunos, né, é que muita gente confunde o que que é identidade, o que que é identificação e o que é reconhecimento, né? Então, tem gente, às vezes, que acha que porque olhou uma fotografia, o familiar foi lá no IML e viu o corpo, né, que já está identificado, mas não, né? Ele só fez um reconhecimento. No reconhecimento, você olha só características físicas da pessoa, você olha
uma cicatriz, tatuagem, né? Mas assim, aí você precisa ter a confirmação científica de que é aquela pessoa. E aí é por meio da papiloscopia que é feito isso, né? Então, por isso que é necessário ter essa identificação, né? Deixa eu só ver uma pergunta aqui, ó. Estão pedindo para depois comentar sobre o LEAD interestadual, né? Mas a gente vai falar um pouquinho Ah, mais para legal. frente, né, Fernando? Uhum. Quais são os solicitantes pelo LEAD, né? Apenas os peritos papiloscopistas na ponta ou qualquer agente público? Comenta um pouquinho aí para Então, até. tá. Foi o pessoal da ASPAP que perguntou aí, né? Estava dando uma olhada. Pernambuco, isso. Então, aqui em São Paulo, geralmente, todo esse serviço é encaminhado pelas delegacias, né? Então, aqui a gente, ou delegacia, ou departamento, né? Ou como, por exemplo, o DOP, o DEIC, ou DEINTER, né? Então, ou através dos IMLs também, né? Então, todas essas unidades policiais é que nos enviam para a gente fazer o LEAD, que é, né, para a gente fazer uma legitimação via sistema LEAD. Agora, se for de outros estados, geralmente eles encaminham para a gente fazer uma pesquisa via ofício, né? Então, é um pouco diferente, é uma pesquisa que leva mais tempo, né? Não tem tanta urgência para que seja feito naquele momento. Então, o LEAD geralmente é utilizado para uma pesquisa onde tem um indivíduo lá na delegacia e precisa saber a verdadeira identidade dele, né? Então, geralmente é para isso que é utilizado essa ferramenta que é o LEAD. Tá? Na verdade, os outros estados assim também têm a urgência, né? Só que aí vai ter um setor específico dentro do instituto que vai responder, né? Porque aí você tem que pegar o prontuário, escanear o prontuário, e encaminhar para que o papiloscopista do outro estado faça o confronto, né? E faça a identificação, né? Então, no LEAD, né, a gente recebe as impressões digitais, né, para fazer o confronto, análise, né, confronto, e aí vai o encaminhamento da nossa resposta, né, Fernando? Isso mesmo. Então, hoje é feito via ofício, né? Mas a gente tem aí uma evolução do LEAD que vai ser o LEAD interestadual, né? E aí a gente vai fazer alguns convênios com outros estados para que se estenda aí em todas as federações, né? Atualmente a gente tem aí o LEAD interestadual está no processo ainda de condução através dos outros estados, ou seja, está funcionando, mas de uma parte ainda muito simples, né, de consulta, de envio, às vezes a gente tem que cobrar, não tem ainda aquela movimentação que a gente gostaria que tivesse, né, mas eu acho que isso com o tempo vai evoluir e logo logo o LEAD interestadual vai estar funcionando aí em todos os estados. Tá? Então, por enquanto, o funcionamento em perfeitas condições, só o LEAD que é feito aqui mesmo no estado de São Paulo. Uhum, tá. E, e aí você queria falar assim das estatísticas, tal, só para o pessoal ter uma noção assim como que é o volume, né? Até por isso que ah, essa ferramenta assim para o estado de São Paulo ela seria o ideal, né? Não sei se você gostaria de falar isso agora, Fernando. Então, olha só para que vocês tenham uma ideia, a gente tem, esse sistema também nos ajudou muito em relação a isso, né? A gente fazer um levantamento estatístico. Você imagine se a gente não tivesse sistema, fazer isso tudo no manual, né? Toda a legitimação que chega, a gente contabilizar de qual departamento que chega, enfim, tudo isso daria um certo trabalho. Só para que vocês tenham uma ideia, a gente faz, durante um ano, 102.030 legitimações, né? Isso no ano de 2019. A média de legitimação por dia está em volta de 305. Né? Então, a gente recebe 305 pedidos de legitimação durante 24 horas. Né? A gente tem aí, é lógico, um número de total de usuários. Usuários que eu falo
são em relação aos serviços que nos encaminha a pesquisa, que está em torno de 1.717 unidades cadastradas, ou seja, a gente falando em DInter, a gente falando na Demacro, e contando aí os MLs também, a gente tem esse número de unidades cadastradas. E de usuários que nos mandam esse serviço, a gente tem por volta de 18.232 usuários cadastrados. Tá? E aí, é lógico, a gente tem um perfil em relação a essas pesquisas, né? Então, dessas 305 aí que nos mandam durante o dia, a gente tem uma estatística também. Vamos lá aí na estatística. Então, olha só, 85% do serviço que a gente recebe, a gente retorna com resultado positivo, tá? 6% desses 85%, pessoal, equivale a 8.051 legitimações. Né? Isso aí eu falando durante o ano. Né? Então, eu vou falar só do mês de abril também. E cancelado, né? Porque às vezes a gente recebe o serviço e o serviço não tem condições de pesquisa. Né? Às vezes é uma coleta mal feita, né? Ou tem um dedo que está borrado, ou de alguma forma aquela imagem não está adequada para que o perito, né, para que o papiloscopista realize o serviço, ele vai cancelar. Né, a gente pode cancelar porque está sem condições, porque está sem nitidez, ou por qualquer outro motivo que impeça de realizar a perícia. Então, essa estatística é de 6% do serviço. Isso equivale a 495. Tá? Negativo equivale também a 6%. Então, das pesquisas que a gente recebe, 6% é negativo, ou seja, não tem nenhuma identificação ou não tem passagem. Tá? E das canceladas a pedido do solicitante também é algo que, às vezes, a delegacia nos manda aquele serviço e logo liga pedindo para cancelar, às vezes mandou errado, às vezes está faltando algum dado, ou às vezes tem uma outra coleta que está melhor para nos encaminhar. Então, isso acontece também. Então, a gente tem uma porcentagem aí que equivale a 35% dos casos. E tem também uma outra resposta que é acusado com outra qualificação. Isso equivale a 3%. Né? Então, o que é isso? É quando a gente recebe uma legitimação e a gente identifica aquela impressão digital sendo de outra pessoa. Tá? Então, isso equivale a 3%. Né? E no ano de 2019, a gente fez aí a estatística, equivale a 249 legitimações. Né? Então, desse total aí de 102 mil, é um universo bem grande. Né? Então, a gente tem uma atividade bastante corrida lá no setor. E a gente falando... Fernando, esse número aí que você falou de 3% seria no mês, né? Esse é no mês, isso mesmo. Então, se você for parar para pensar, né, são 249 pessoas tentando se passar por outra, né? Porque parece, você fala 3%, parece ser pouco, né? Mas... do total, realmente são bastante pessoas. Né? Então, muitas pessoas tentando. Isso. Nós, papiloscopistas, a gente tem é lógico, uma serenidade tremenda no trabalho, né? Antes de liberar uma pesquisa, a gente realmente pesquisa em todos os bancos de dados, a gente faz a pesquisa lá na mesa decadactilar, se houver a necessidade, para que não, de forma alguma, não tenha nenhum tipo de erro. Né? A gente só manda realmente uma pesquisa negativa quando realmente não tem, não conseguimos encontrar em nossas bases de dados. Né? E aí, voltando... Então, pode falar. Só um minutinho, porque eu acho que tem pessoas assim de outro estado, né, que elas não conseguiram entender direito, porque assim, eles perguntaram em relação a fragmentos, né, mas fragmentos nós não recebemos por meio desse sistema, né. Esse sistema é só para quando a pessoa é presa em flagrante nas delegacias, né,
quando nós temos casos de cadáveres recentes ou que não precisa de um tratamento especial, não precisa fazer toda uma técnica para recuperar as impressões digitais, né? Então essas impressões elas são coletadas, né? Tanto na delegacia quanto no IML e são encaminhadas por meio desse sistema para a gente verificar se realmente é essa pessoa. Quando é necessário, no caso de cadáver, fazer um tratamento especial, que seriam os cadáveres que estão em estado avançado de decomposição, aí são encaminhados as falanges para o papiloscopista no instituto fazer o tratamento nos tecidos, aí a nossa resposta é diferente, né? Então nós fazemos a elaboração do laudo, tudo encaminhamos para a autoridade solicitante. Então, assim, a rotina é um pouco diferente, né? Essas legitimações que ele está se referindo seriam as que vêm das delegacias, né? Penitenciárias, né, o Fernando? Vocês Isso. recebem também da Polícia Federal? O Paulo aqui estava perguntando, aí eu não sei se vem pelo LEAD para vocês, ou acho que é por meio de ofício, né? Quando é da Polícia Isso. Federal. Por meio de ofício. Tá, Geralmente é por meio de ofício. Então, Tati, tá. voltando a falar aí das estatísticas, né? Então, eu Certo. falei das estatísticas, esses números que eu acabei apresentando para vocês é do ano de 2019. Agora, de abril de 2020, a gente faz uma estatística mensal. Até vou mandar um abraço aí para o Rodrigo que é o cara da, das tabelas aí, da estatística, né? Então, ele que faz toda a compilação dos dados para a gente. Então, nesse mês de abril, só para vocês terem uma ideia, a gente teve um total de 7.229 legitimações. A gente teve uma queda aí de 15% no serviço. Acredito que seja em torno de 1.000 legitimações. E a gente tem certeza que isso está relacionado ao fato, né, de estar passando por essa pandemia aí, né, do coronavírus, do Covid-19. Então, nos meses anteriores, por exemplo, em março foi 8.483, em fevereiro 8.300, em janeiro 8.500, né? Então, esse mês, o mês passado, né, em abril foi 7.200, então tem uma diferença aí de quase 1.000 legitimações. E isso tenho certeza que está relacionado a essa pandemia, tá? E uma outra estatística interessante que é em relação à porcentagem das unidades que nos enviam. Então, do serviço que é enviado para a gente, 24% é IML, tá? E 76% é do restante, delegacias aí e os outros departamentos, tá? Certo. Então, voltando um pouquinho sobre o procedimento da realização do LEAD, né? Então, a Melissa aqui estava perguntando se ainda faz a pesquisa manual, né? Para falar um pouquinho para o pessoal aí. Tá, então, funciona da seguinte forma, né, a atividade aí do papiloscopista. A gente recebe a legitimação via sistema, então é direcionado para um papiloscopista para realizar esse serviço, então tudo isso a gente pode acompanhar tudo via sistema, né, então dá para saber qual é o papiloscopista que está fazendo, que horas que ele começou e que horas que ele terminou. Então, o sistema nos ajuda muito em relação a isso, né? Então, dá para saber, dá para extrair várias estatísticas desse sistema. E quando o papiloscopista recebe esse serviço, ele tem uma sequência, né, de sistemas para que ele procure a identificação desse indivíduo. Então, geralmente, ele começa fazendo uma pesquisa pela Prodesp, né? Então, ele joga lá os dados do indivíduo e tenta achar o indivíduo pela Prodesp. Não conseguindo, ele vai partir para outros sistemas. Então, a gente tem aqui em São Paulo vários dos sistemas, a gente tem o CEGAF, a gente tem o Alfa, a gente tem o SPD. Não achando nenhum registro nesses sistemas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pesquisa manual, que é a mesa decadactilar, né? Então, essa mesa é uma mesa onde tem um arquivo de todos as pessoas, né, todos os indivíduos que tiveram passagem criminal, né? Então tem um arquivo onde está inserido todas as fichas, né?
de arquivo criminal, ficha de impressão digital de arquivo criminal. E é onde a gente faz a pesquisa manual, né? Esse arquivo já foi escaneado para ser inserido no sistema, né, que é o sistema AFES. Eu acho que em um outro momento também é um assunto muito interessante para a gente abordar, que é o sistema AFES, e já foi escaneado e inserido nesse sistema. Então, a gente tem aí vários locais, né, vários sistemas para procurar essas impressões digitais. E por último, a gente passa no AFES, né, que o AFES é onde a gente ainda pode encontrar todas as inserções de poupa-tempo, inserções de carteira de habilitação, de latente, né, do RG civil, né, do registro civil que é feito no poupa-tempo, do registro criminal e também das BICs, né, que vem aí de delegacia, dos boletins. Então, é essa a resposta aí. Espero ter Então, respondido, né? eu estava até conversando com uma pessoa lá do setor outro dia, né? E ela falou que as mesas que já estão digitalizadas, né? Que a gente já sabe mais ou menos até qual mesa que já está no sistema AFES, aí não é feita a pesquisa manual, né? É feita a pesquisa manual só nessas que ainda não foram digitalizadas, né, Fernando? Isso mesmo. Que, Então, é, isso. A gente tem uma sequência, né, na busca. Assim, a gente já sabe de cor, né? Então, da mesa 14 para frente, que é o VI que a gente fala, né? Que é o verticilo na mão, no polegar direito e a presilha no polegar é, esquerdo, né, a presilha interna no polegar esquerdo, é onde a gente, daí para frente, que a gente procura na mesa decadactilar. Fora isso, já foi escaneado e já está inserido no sistema IPS, na nossa base de dados. sim. E assim, Tá? é outra oportunidade, a gente pode falar do AFES, né? Mas isso, para a parte de legitimações, foi excelente também, porque antes na nossa pesquisa, eu trabalhei 10 anos também na parte de identificação criminal aí, né? Então, antes a gente ficava muito limitado, porque nós tínhamos que trabalhar no arquivo manual. O arquivo manual era só de pessoas criminosas, né? Então, se a pessoa não estivesse aí no arquivo criminal, nós não teríamos como achá-la, né? Então, com o AFES, como faz uma pesquisa tanto no Banco Civil quanto no criminal, tem a possibilidade de identificar, né? E aí a É, gente podia pegar esse gancho, Fernando, já que a gente está falando de identificação criminal, né? Falar um pouco da lei, né? Que tem a Lei 2037, que fala da identificação criminal. Você quer falar um pouquinho sobre isso? isso. Só antes eu queria responder Tá, uma pergunta aqui que eu achei certo. interessante. Teve uma pessoa, eu não sei quem, mas que me perguntou aí, o LEAD então é o WAVES? Não. O Não. LEAD é o sistema que faz a conexão dos departamentos, das delegacias do IML com o Instituto de Identificação. No Instituto de Identificação que a gente tem as bases do WAVES para a gente fazer a pesquisa. Tá? Então, o AFES é uma base de pesquisa e o LEAD é o sistema que transmite a informação da legitimação. Tá? Só para que vocês entendam aí. Né? Bom, então vamos lá, vamos falar dessa legislação aí. Né? Eu falo para vocês que é um desafio falar um pouco sobre lei, porque é uma área que realmente eu não domino, né, a parte de legislação, e nem é a intenção, né? Mas a gente tem aí a lei, né, 2037, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, né? Então, essa legislação está relacionado a quando a pessoa tem algum envolvimento e está lá na delegacia, ela apresenta um documento, né? E esse documento, por muitas vezes, pode ser de outro estado, né? Não, geralmente é de outro estado, ou pode ser uma CNH, e a gente tem muito problema com relação a isso. Por quê? Em todo o processo, né, de criação ali do boletim de ocorrência, que é feito todo o processo, não é coletada a impressão digital, porque ele apresentou o documento, né? Então, isso posteriormente a gente tem muito, muito problema. Por quê?
porque é feito um prontuário, geralmente criminal, para esse indivíduo, e esse prontuário não vai ter a impressão digital, né, dessa pessoa, que se diz chamar-se, né, com tal nome. Então, é um grande problema para nós papiloscopistas. Por quê? Porque ele já tem tem um número criminal, porém, esse prontuário não tem a impressão digital, né? É lógico que é um problema que reflete em nós lá, pesquisadores, né, papiloscopista, mas é algo também que está um pouco difícil de nós, como papiloscopista, resolver essa questão, né? Mas, enfim, é um problema que a gente tem, né? Então, a gente, existe já até projetos para tentar mudar essa lei, né? Que o civilmente identificado não será identificado criminalmente, porque isso é péssimo para uma pessoa pode se utilizar dos dados de outra, e tá aí que é a importância da legitimação, né? Porque no momento que você está legitimando, você não está identificando criminalmente, você está só verificando se realmente é aquela pessoa. Então, por isso que tem já até essa questão no Estado, né? Das legitimações, só que aí vai dar autoridade, né? Fazer ou não a legitimação. Nós sempre batemos na tecla da importância de sempre ser feita, mesmo quando a pessoa apresenta o documento de identidade, porque você não sabe se aquele documento de identidade ele é falso ou não, né? Então tá aí a importância aí de se legitimar, né? Tem uma questão aqui que o Trece perguntou, né? O Trece é papi lá do Rio de Janeiro, um abraço aí, Trece. Só voltando um pouco do LEAD interestadual, você sabe quais estados já que estão conveniados aí no LEAD? Sim, a gente tem 4 estados, o Paraná, Espírito Santo, Rondônia e o outro estado eu vou lembrar, né? Mas o Rio de Janeiro ainda não está, ainda não, a gente não tem convênio com o Rio de Janeiro. Até poderíamos ter, porque é um estado que a gente tem bastante contato, né? Eu acho Uhum. que seria muito bom, né? Mas a gente, por enquanto, só tem 4 estados. E como eu disse para vocês até no início da nossa live aí, e só o colega colocou aí Goiás, verdade, é isso mesmo, Goiás. Goiás. Então é isso mesmo, valeu. Olha que bom, né, que eles estão lembrando aí. Então Goiás Sim. também a gente tem bastante contato, né? E a gente, no LEAD interestadual, a gente tem tido assim um pouco de retorno em relação até aos desconhecidos, né? Porque a gente tem muito caso aqui em São Paulo, né? De pessoas que fazem, familiares que fazem BO de desaparecimento, e a gente acaba compartilhando essa impressão digital em outros estados para ver se a gente consegue identificar essa pessoa que está aí desaparecida, né? Então, o LEAD interestadual vem ajudar muito também em relação a isso, já está nos ajudando, né? É isso. E tem uma pergunta aqui também que fizeram. Você sabe qual o tamanho agora que está a base de São Paulo? Eu não lembro mais. São Como assim? Eu não... a base nossa que já está digitalizada no sistema, no EIFES. É que uma pessoa perguntou aqui, ó, se a gente sabe qual o tamanho da base e se a gente sempre faz uma pesquisa 1 para N. A nossa base Olha, acho que está em 30 milhões, se eu não me engano, né? 30 milhões. E a gente faz essa pesquisa 1 para N também, né? Porque assim, às vezes a delegacia ela manda com uma determinada qualificação. Aí a gente verifica se é aquela qualificação e aí também faz uma pesquisa na base de dados, que às vezes ele pode ter, né, com outro nome aí a identificação, né? Então, sim, normalmente a isso. legitimação seria feita dessa forma, né? Isso. É, É porque toda essa parte técnica aí, né, nós temos empresas que fazem esse tipo que prestam serviço para o Estado, né, que atualmente é a Gemalto, né, que faz esse serviço. Então, uhum. por isso que eu não tinha conhecimento de qual é a base que está inserida, né. Mas, enfim, ela cada vez mais, porque na verdade ela aumenta diariamente, né? Porque toda vez que a gente recebe uma pesquisa,
a gente alimenta a base de dados, né? Então, existe uma determinação do nosso diretor que toda pesquisa que é realizada no Instituto de Identificação é inserida na nossa base de dados, né? Então, pode ser que o indivíduo lá que deu o nome de José da Silva, né, a gente insere, ele faz uma pesquisa, uma busca no sistema EIFES com esse, né, com aquelas impressões com esse nome. Mesmo que ele não tenha, não seja encontrado, ele vai ficar lá com um arquivo como José da Silva, né? Então, Então, só que é aí ele entra. alimentado. é, Só que aí ele entra com essa observação, né? Que ele entrou por esse sistema de legitimação, até para a Isso, gente também não fazer uma identificação posterior errada, né? Porque ele está isso, sendo cadastrado no sistema, mas ninguém sabe realmente se ele é o José da Silva ainda, porque não conseguiu ainda identificar, né? isso. Então aí responde a pergunta da Nerlane, desculpa se eu falei errado o seu nome, né? Que fala se o WAFES, ela perguntou se o WAFES é o LEAD, se ele que alimenta, se o LEAD alimenta o WAFES, né? Mas na verdade toda pesquisa alimenta, então Toda o pesquisa. LEAD também. Tá É certo. lógico, ele faz um confronto com a nossa base de RG civil que está inserida lá, né? É lógico que não é só as legitimações que compõem a base do sistema, né? Então a base do sistema tem a CNH, tem o RG civil, tem outras vias de entrada né, de informações no sistema EIFES, não é só via LEAD, não. Uhum, tá. Tá? E aí, fala um pouco para eles também da dificuldade, né, que vocês têm, Fernando. É, então, quando a gente recebe as legitimações, a gente ainda encontra muita dificuldade, né? Principalmente quando a impressão é mal coletada, né? Às vezes a gente demora para fazer uma pesquisa, a gente leva tempo para executar o serviço, tudo porque a impressão está mal coletada, né? Nós entendemos que né, indivíduos aí têm as mãos prejudicadas por trabalho, né, por várias atividades com produtos químicos, mas até com né, a utilização aí de drogas, principalmente os usuários de crack, então as impressões sempre são coletadas de uma forma que deixa o nosso serviço mais difícil de ser executado. Então, quando a impressão vem bem coletada, a gente consegue resolver rapidamente o serviço. Mas quando não vem, isso nos traz transtorno, até mesmo para inserir na base de dados do EIFES. Porque muitas vezes o EIFES ele nega aquela impressão pelo fato de não ter nitidez, né? Então, isso é um problema também. Né? Outras dificuldades que a gente tem, né, principalmente aí o papiloscopista em analisar, por muitas vezes, se aquele prontuário, né, que de repente a pessoa já tem uma passagem criminal, ainda não foi escaneado e inserido no sistema EIFES, por muitas vezes esse prontuário não está disponível, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade em relação a isso. O prontuário, por exemplo, pode estar em trânsito, pode estar em algum outro departamento. E às vezes a gente não consegue solucionar a identificação criminal daquele indivíduo. Né? Então, são alguns dos problemas que a gente encontra. Outro, por exemplo, se a pessoa tirou a criança, né? Tirou o RG somente lá quando tinha 2, 3 anos e não voltou a tirar a segunda via. Então, por muitas vezes, o garoto agora o jovem tem 19 anos e cometeu um crime, fica difícil da gente fazer o confronto com o RG quando ele tinha, com as impressões do RG quando ele tinha 2 anos de idade, né? Porque por muitas vezes só lá não fizeram uma coleta de impressão adequada, então isso prejudica também o nosso serviço, tá? A imagem, então a imagem fora do padrão, então o padrão de imagem para inserção no EIFES tem que ser no mínimo em 500 dpi, né? Então, se a gente recebe imagens aí de delegacias ou de IML que esteja fora do padrão, fica impossível da gente fazer pesquisa, né? Então, o sistema ele nos facilita muito o nosso trabalho, mas em relação
ao envio, né, do LEAD, as impressões digitais têm que estar no padrão mínimo de 500 dpi. Fora isso, a gente não consegue fazer a pesquisa, tá? Outros problemas também é formulário inadequado, né? Então, tem muitos que nos mandam aí impressões em vários formulários, né? Eu até separei um aqui para vocês, é lógico que não está identificado o nome, vamos ver se dá para vocês verem aí, né? Então, eu peguei esse formulário só para mostrar para vocês. Esse é o formulário que o profissional ele pode imprimir, né, do LEAD e coletar lá do indivíduo, tá? Então, esse é o formulário padrão. Não precisa ser mais essa fichinha, lembra essa fichinha aqui, né, que a gente utilizava antes, tá? Então, não precisa ser mais, já tem o formulário padrão. Então, com o formulário padrão, fica mais fácil da gente até inserir essas impressões no sistema AFES, tá? E a falta de nitidez, né? A gente sabe que às vezes tem algumas delegacias que têm alguns problemas em relação a escanear a imagem, né? Tem alguns engraçadinhos que até nos manda foto, né, da impressão digital, né? Coleta a impressão lá e nos bate uma foto e manda, né? Então, não é possível analisar desse jeito, né? Tem que ter um padrão, tá? Então, Aí essas daqui tem até são... nesse formulário tem uns itens de segurança, né, que vocês têm que conferir, né, Fernando? Isso, é. É lógico que aqui eu só imprimi da imagem, né? Não sei se dá para vocês verem aí, né? Da imagem das impressões, né? Mas existe um formulário padrão. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Esse daqui é o formulário padrão, é lógico que tá. Eu tampei aqui o nome dos indivíduos, né? Mas esse é o formulário padrão, né? Que vem com as impressões embaixo. Então, além do registro, né? Tem o resultado que vem aqui, né? Esse é o resultado positivo, né? Então, essas impressões confere com um RG civil ou criminal que a gente identificou, né? Então, esse é o padrão de formulário. Então, fora disso, a gente não aceita, tá? A não ser que seja de IML, né? Então, do IML a gente ainda entende que para coletar do indivíduo, né, que já está lá morto, é mais fácil coletar, né, nessa planilha, tá? A gente fala aí, aqui essa planilha, e aí eles escaneiam e colocam e enviam para a gente. Então, do IML a gente aceita ainda nesse formulário, que não é o padrão, tá? Mas a gente entende que nesse formulário aqui é mais fácil de coletar, né, a impressão do IML, tá? Então são essas algumas aí dificuldades que a gente encontra, né? Então, deixando bem claro aí para os nossos ouvintes, né, alunos, futuros papiloscopistas que estão aí ou que estão, né, interessados em entrar na carreira, a coleta da impressão é fundamental para que a gente execute um bom trabalho, né? Então, se a impressão tiver coletada, com certeza o papiloscopista vai fazer um bom serviço também, né? Ele vai procurar em todas as bases de dados, seja ela via sistema, ou seja ela na mesa decadactilar, que é a pesquisa manual, tá? Então, tem uma pergunta aqui do Casado, né, de Alagoas. Ele está falando aqui, no caso do civilmente identificado, não deveria constar a cópia do RG para, no mínimo, a verificação da sua legitimação? Eu acredito que não, porque a cópia do RG, você não sabe se realmente aquela impressão que está lá, ela é a verdadeira, né? Então, a coleta é feita daquela pessoa ali que está presa, encaminhado para a gente. Nós temos na base de dados aí para a gente verificar. Se ela for de outro estado, a gente tem que entrar em contato com outro estado, né? Para verificar. Então, assim, é feita uma pesquisa na base de dados de São Paulo. E caso ela for de outro estado, aí a gente vai ter que solicitar por meio de ofício, né, para outro estado para verificar essa. Então, acredito que a cópia não seja necessária, né? Pelo menos aqui em São Paulo a gente não considera necessário. Fernanda, a gente tem 10 minutos de live. Passou muito Inclusive, rápido, né? passou rápido. Inclusive, até respondendo a pergunta desse outro colega aí, a gente não faz o confronto na Xerox, né? Até mesmo para evitar esse tipo de erro, né? Então, o Instituto de Identificação não autoriza que a gente faça o confronto
né, em Xerox. Então a gente não É, faz, né? tá. Então é feito todo o processo, a BIC é montada com a identificação que ele está fornecendo, né? Então, Ah, né, o legal. delegado lá confia no que ele está falando, tá? Uhum. Bom, então O... Eu ia pode continuar. perguntar, pode falar, você quer... Não, não, eu vai ia lá, foi perguntar você. se você tem algum caso assim interessante para falar, de algum caso específico até para... É, Ou, né? o que é interessante eu falar também é um pouquinho do IML, né? Então, Tá, pode falar. o IML é lógico que a gente sabe que aconteceu por N motivos, né? O morto está lá, a família está lá, eles precisam resolver da forma mais rápida possível para fazer o enterro, o velório, tudo. E a gente sempre bate na mesma tecla, né, com o IML, para que eles nos mandem, nos forneçam nessa ficha, né, nessa ficha que é encaminhada pelo LEAD, todos os dados do indivíduo, né? Então, como por exemplo, o GDL, né? Então, o número do GDL, que é um número que é gerado quando é feito toda a parte burocrática do indivíduo. Então, tem que mandar o número do GDL para a gente, tem que mandar o número do BO e o DP da ocorrência, né? Por quê? Posteriormente, que a gente, né, vai fazer aí a pesquisa dessa análise dessa impressão digital, se der positivo e ele tiver RG em São Paulo, o que a gente faz posteriormente? A gente tem que fazer uma baixa no RG dessa pessoa, né? Então, para que a gente faça a baixa, a gente precisa desses dados, né? Então, a Prodesp tem alguns campos específicos que pede para a gente. Então, o número do GDL, o número do BO e o DP da ocorrência. Então, isso é muito importante que a gente receba esse número, esses dados, né? Na verdade, quando o serviço vem do IML, né? Uhum, é importante. É Tá. importante, o Lead ajudou bastante a gente naquela questão dos desastres lá que a gente teve na região do Guarujá, né? Então, quem assistiu a live, a nossa primeira live aí que falou de desastres de massa, viu a importância do LEAD, porque nós coletávamos lá a impressão, já mandava para São Paulo, aí para o Instituto de Identificação, né? E o pessoal que trabalhava nessa parte de legitimação, foi até por isso que a gente decidiu fazer a live, né? Porque o pessoal começou a É. perguntar o que é LEAD, o que é LEAD, né? E aí nós encaminhamos, então isso é importantíssimo, né? Porque você consegue identificar a pessoa rapidamente, né? O corpo, a família tá lá naquela angústia, né? Por mais que ela saiba que aquele parente dela já morreu, ela tá esperando a identificação do corpo, né? Então só com a resposta que tem um pouco de sossego aí a família também para poder enterrar, ter os direitos, né? E sentir Uhum. o luto, né? A família, viver o Isso luto, né? mesmo. Então, o sistema é lógico. Quem trabalhou, né, há um tempo atrás e lembra, né, que as viaturas vinham, por exemplo, tem que vir lá de Araçatuba. Então, o pessoal, né, o investigador vinha de Araçatuba trazer para a gente fazer a legitimação. Você imagine, né, o tempo que demorava, perdia-se o dia inteiro, né, sem dizer o custo, né, do profissional estar aqui, o custo de gasolina com a viatura, né, o tempo que ele perdeu para fazer esse serviço. Então, hoje a gente faz tudo isso via sistema. Então, agilizou demais o serviço. Sem dizer Uhum, também, né, Tati, o auxílio aos serviços aí de identificação civil, no poupa-tempo, né? Então, a gente tem uma uhum, base aí que tem muita agilidade nesse processo, né? Uma outra sim, coisa que eu sei que o nosso tempo aí já tá acabando, né? Mas tá. que é importante passar para vocês é em relação aos resultados, né? Às vezes a pessoa que está lá do outro lado não entende muito bem os resultados que vem descrito no LEAD, né? Então, o LEAD, pessoal, tem alguns campos que é específico que o papiloscopista fica direcionado a responder, né? Então, a gente só tem 5 tipos de respostas, né? Então, o resultado pode ser positivo,
O que é positivo? Positivo é que deu um confronto. Esse confronto pode ser com o próprio sistema, pode ser com a mesa decadatilar ou pode ser com o WAFES, né? Então, se deu positivo, significa que em alguma base de dados a gente encontrou esse indivíduo, né? E toda pesquisa que é proveniente do Instituto de Identificação, ela vai com o número de WAFES, né? Então, esse número de WAFES é um número que foi inserido na nossa base de dados, que foi pesquisado no sistema, né? Então, essa é a primeira resposta, positivo. Segunda resposta, positivo com outra qualificação. Por muitas vezes ele deu uma qualificação, essa qualificação não bateu, né? Mas aquela impressão conferiu com outro indivíduo. Então, tem essa resposta, positivo com outra qualificação, né? Então, tem que prestar atenção aí no momento de ler a resposta. A terceira, negativo, né? Então, negativo significa que a gente já pesquisou em todas as bases de dados. Então, não adianta ficar ligando lá, né, no serviço, perguntando, deu negativo, mas vocês pesquisaram na mesa decadactilar? Vocês pesquisaram no WAFES? Quando a gente coloca negativo, foi tirado todas as possibilidades de encontrar aquela impressão digital, né? Então, negativo significa que foram feitas a pesquisa em todas as bases do Instituto de Identificação. A quarta, cancelado a pedido do solicitante. Então, é uma resposta que, às vezes, né, o delegado nos liga e fala, olha, eu preciso que cancele, o indivíduo falou que o nome dele não é mais José, é Márcio da Silva, né? Então a gente cancela a pedido do solicitante. E uma outra resposta ainda, que é cancelado pela chefia do SERPID, né? Então, também existe esse tipo de cancelamento pelo fato de não encontrar ali nitidez para pesquisa, não encontrar nenhum ponto suficiente para que se execute o serviço. Então, esse tipo de resposta também, ou fora dos padrões, a gente coloca como cancelado pela chefia do SERPID. Lembrando que SERPID, essa sigla, significa Serviço de Perícia Datiloscópica. Tá bom? Tá, tá ok. Então, o pessoal está fazendo várias perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo da gente responder, que tem 1 minuto. 1 minuto? Um minuto, tá. Né? Então, bom, mas então, a gente pode falar. anotar e depois a gente responder em um outro momento, aí até mesmo né, no celular, aí no contato particular, ou até mesmo lá na nossa APESP, né? Então, a gente pode responder por lá também, né, via direct, né? Sim. Porque assim, quando eu fui salvar a live da última vez, eu não aparecia os comentários, né? Aí eu não sei se eu vou conseguir aparecendo os comentários. Eu anotei algumas aqui, mas a maioria dessas que eu anotei a gente respondeu. Agora. Legal. Vamos, mas eu vou então, ver se deixo. Né? Se deixo salvo também, se consigo salvar. Tá bom. Então, assim, vamos despedir, né, do pessoal. Aí eu agradeço, Fernando, sua participação, foi muito boa, né? Acho que deu para esclarecer um pouquinho sobre essa rotina que nós temos aqui no estado de São Paulo, sobre as legitimações, né? Perfeito. Muito obrigada aí pela sua participação. O pessoal está gostando, falou que foi muito massa aí. Gostaram bastante. Infelizmente as perguntas são variadas, né? E é um tema bem amplo também, né? Essa parte da identificação civil e criminal. Algumas perguntas que o pessoal falou, se de outros estados abastecem também o nosso sistema, mas aí não vem por esse sistema de legitimação. Quando é essa do LEAD interestadual, eles abastecem o nosso sistema também, Fernando, você sabe? Então, quando a gente... sim, a gente abastece. Então, às vezes a gente pede via LEAD interestadual, eles nos mandam, por exemplo, do estado de Goiás, que nos atende sempre prontamente, a gente já insere no nosso banco de dados também. A gente faz isso, é feito. Aí deu tempo de responder da Carol aí do Paraná. Paraná aqui. Paraná também é conveniado, né? Também. O Paraná nos manda bastante serviço também. A gente tem bastante contato com eles. Fernando. Oi, voltou. Que legal. Dessa vez nem avisou que já estava acabando e caiu, desculpa. Mas eu abri de novo só para você se despedir do pessoal. Legal. Aí.
Legal. Bom, então, quem conseguiu aí se conectar novamente, eu que fico muito grato aí de compartilhar um pouco, né, do serviço que eu realizo aí no setor de perícia datiloscópica. É com muita gratidão que eu falo, né, das atividades que eu faço. E com certeza, né? Sempre as portas estão abertas. Se vocês quiserem conhecer o nosso serviço, se vocês quiserem saber um pouco, né, de como a gente faz o trabalho lá no setor, né? A gente pode conversar lá com o nosso diretor, está de portas abertas para que vocês conheçam. E eu que, mais uma vez, né, fico muito grato em poder compartilhar daquilo que eu aprendi aí nesses 22 anos de carreira, né? Muito Muito feliz em participar. obrigada. Ah, que Muito isso. obrigada, Eu que Fernando. agradeço. Gostamos bastante aí. Ó o É Serical uma aí, o honra. pessoal aí tá compartilhando aí. Legal. E assim, Parabéns, valeu, muito obrigada. E obrigado. O Fernando também ajuda a gente na associação aí dos papiloscopistas, ele que coordena aí essa página da PESP, né? Ah, Para dar legal. notícias para vocês. Ele é um parceirão nosso aí. E agradeço aí, Fernando, por estar ajudando a divulgar a nossa carreira. Tá Ah, bom? legal. Ah, e não esquece de falar pro pessoal aí, né, que a gente tá no Facebook, nas principais aí mídias, Sim. né? Então, Então, Facebook, ó, Instagram, né? E, estão e falando agora no. aqui. Estão falando que não acredito que perdeu essa live, mas eu tô deixando ela salva, tanto no. Por isso que eu demorei um pouquinho para te chamar de novo, que eu estava salvando. Ah, legal. Fica salva na nossa página no IGTV, né? O Paulo também, que é um aluno da turma nova, ele está ajudando a gente a salvar para depois a gente postar no YouTube, tá bom? E aí nós vamos deixar ela disponível no YouTube. Aí então quem não pôde assistir ao vivo aí vai poder assistir pelo YouTube. E aí qualquer dúvida, né? Nós estamos aí à disposição, né, Fernando? Isso aí, pode contar com a gente. Fernando, vamos fazer uma pose pro print. Ah, legal, legal, legal. Vamos, eu gosto Faz disso um aí. print Vai. nosso aí, vai. Uh, Ah, e vamos falar é. da próxima live, né? Ah, da Deixa eu próxima só. live? Vamos lá, Deixa o então. Marcos fazer um print nosso aí. Fez. Pronto. Foi? Falou. Legal. Vamos falar da próxima live rapidinho. Uhum. Pessoal, ó, o Paulo tá falando que amanhã já tá disponível aí no YouTube, hein, gente? É no YouTube da PESP, tá? Então você digita lá a PESP, vocês conseguem achar a nossa página aí do YouTube. A próxima live, nossa, vai ser com a Tereza, que ela é perita papiloscopista de Pernambuco, né? E ela vai falar sobre genética na papiloscopia. É uma live assim imperdível. A Tereza é uma especialista aí que ela entende muito dessa área, né? E vai ser muito interessante essa live aí com ela. Foi uma sugestão até do Cadu, que é o papi aí de Pernambuco, né, para falar sobre esse tema no local de crime, né? Então vai ser bem interessante, tá bom? E a gente vai, assim, toda semana a gente está procurando trazer assuntos para conversar com vocês, para vocês terem uma ideia aí da, da área, das áreas, né, que a papiloscopia atua, tá bom? E tem o nosso Legal, site também da associação, né, que a Melissa tá lembrando aqui, ó. O site é apesp.com.br, tá ok? Fala legal. aí, Fernando. Eu não vou perder essa daí, hein? Eu sou fã de carteirinha. Toda quinta aí às 19, né? Se a gente conseguir manter aí esse horário, eu não vou deixar Uhum, de assistir, não. Né? Sempre tá ok. é bom que acrescenta aí no nosso conhecimento, né? Com certeza. Como a sua acrescentou hoje, né? Ah, Foi legal, ótima. valeu, valeu. Viu? Obrigada, Então hein? tá bom. Beijo, gente. Tá. Boa noite para todo mundo. Muito Tchau, obrigada aí pessoal. pela Até a participação. Tchau. próxima. Até a próxima. Até. Tchau. Até.